Olá, sou o professor João Vitor Teodoro. Nesta videoaula da disciplina de Fundamentos de Matemática, falarei sobre o conceito de logaritmo. Apresentarei a definição, alguns exemplos e algumas propriedades relacionadas. O logaritmo, ou simplesmente o log de um valor numa base dada, é igual a um logaritmo C e somente C, aquela base apresentada na expressão do logaritmo, elevado ao resultado do logaritmo, for igual ao logaritmando. Em outras palavras, o log de b na base a é igual a x, c e somente c, a elevado a x for igual a b. Como exemplo básico, se temos então 3 elevado ao quadrado, esse valor é igual a 9, podemos realizar uma associação dizendo que o logaritmo de 9 na base 3 é igual a 2, pois o 3 elevado a 2 é igual a 9. Observemos que o valor de A, ou o valor da base, deve ser positivo e diferente de 1. Além disso, o logaritmando, que é o nosso valor de B, deve ser maior que 0, positivo. Como um primeiro exemplo, o logaritmo de 1 numa base A deve ser qual valor? Vamos realizar aqui alguma associação para verificar. Então, como não sabemos o resultado, chamaremos isso aqui de x. Então, o logaritmo de 1 na base A é igual a x, c e somente c, a elevado a x, for igual a 1. Porém, já sabemos que a elevado a 0 é igual a 1. Podemos colocar também aqui a associação de c e somente c. Portanto, podemos concluir que o nosso valor de x é igual a 0 neste caso. Assim sendo, o logaritmo de 1 na base A é igual a 0. Então, A elevado a 0 é igual a 1. Ou logaritmo de 1 na base A é igual a 0. Um segundo exemplo sobre o logaritmo de A na base A. Como não sabemos ainda, chamaremos esse resultado de x. O logaritmo de A na base A é igual a x, c e somente c, a elevado a x, for igual ao logaritmando que é A. Isso ocorre, c e somente c, quando que A elevado a x é igual a A? Quando x for igual a 1. Pois A elevado a 1 é igual a A. Sendo assim, podemos dizer que o logaritmo de A na base A é igual a 1. A elevado a 1 é igual a A. Um próximo exemplo, o logaritmo de A elevado a A na base A. Como não sabemos o resultado, chamaremos essa expressão de x. Isso ocorre c e somente c, associando a expressão exponencial, quando o A elevado a x for igual ao A elevado a A. Isso ocorre, essa igualdade ocorre c e somente c, x for
igual a A. Assim sendo, o logaritmo de A elevado a A na base A é igual a A. Então, A elevado a A é igual a A elevado a A. Um outro caso que temos aqui, A elevado ao logaritmo de B na base A. Como não sabemos, chamaremos então essa expressão log de B na base A de x. Sendo assim, temos A elevado a x. O x, como já chamamos anteriormente, é igual ao logaritmo de B na base A. Sendo assim, pela própria definição de logaritmo, isso ocorre se e somente se o A elevado a x for igual a B, igual ao logaritmando. Mas A elevado a x é exatamente o que aparece aqui inicialmente. Então isso aqui é igual a B. Sendo assim, se temos A elevado ao log de B na base A, o resultado é exatamente igual a B. Então realizamos uma boa simplificação da expressão dada. Uma outra propriedade afirma que o log do produto de B por C na base A é igual ao log de B na base A mais o log de C na base A. Como uma aplicação, um exemplo, o log de 4 vezes 4 na base 4. Resolvendo sem aplicar a propriedade, queremos o logaritmo 4 vezes 4, 16, na base 4. Então temos que pensar 4, que é a base, elevado a qual valor que dá 16? Elevado a 2. Portanto, o logaritmo de 4 vezes 4 na base 4 é 2. Ou o logaritmo de 16 na base 4 é 2. Aplicando a propriedade, podemos calcular o logaritmo de 4 vezes 4 na base 4, efetuando o logaritmo de 4 na base 4, mais o logaritmo de 4 na base 4. Sendo assim, devemos raciocinar da seguinte forma: 4 elevado a qual valor que dá 4? 4 elevado a 1. E o mesmo raciocínio aqui, novamente. 4 elevado a qual valor que dá 4? 4 elevado a 1. 1 mais 1 que é igual a 2. O mesmo valor aqui, sem aplicação da propriedade. A próxima propriedade diz que o logaritmo do quociente de B por C, na base A, equivale ao logaritmo de B, na base A, menos o logaritmo de C, na base A. Calcularemos aqui, como exemplo, o logaritmo de 9 sobre 3 na base 3. Sem aplicação da propriedade, faremos inicialmente a divisão de 9 por 3. Então, queremos o logaritmo de 3 na base 3. 3 elevado a qual valor que dá esse 3? Elevado a 1. Portanto, o logaritmo de 9 sobre 3 na base 3 é igual a 1. Aplicando a propriedade, temos que o logaritmo de 9 sobre 3 na base 3 é igual ao logaritmo de 9 na base 3 menos o logaritmo de 3 na base 3. Sendo assim, devemos raciocinar da seguinte forma: 3 elevado a qual valor que dá 9? Para calcularmos o primeiro logaritmo.
3 ao quadrado. Portanto, o resultado do logaritmo é 2. Menos logaritmo de 3 na base 3. 3 elevado a qual valor? Que dá 3 elevado a 1. Fazendo 2 menos 1, obtemos o resultado 1, exatamente igual ao resultado sem a aplicação da propriedade. Como próxima propriedade, temos que o logaritmo de b elevado a um valor c na base a é igual a c vezes o logaritmo de b na base a. Então, se temos um expoente dentro do logaritmo, ele pode sair multiplicando. Como exemplo, vamos calcular o logaritmo de 2 ao quadrado na base 2. Sem aplicação da propriedade, realizaremos este cálculo de 2 ao quadrado. Então, logaritmo de 4 na base 2, devemos pensar 2 elevado a qual valor que dá 4? 2 ao quadrado. Portanto, logaritmo de 2 ao quadrado na base 2 é simplesmente 2. Aplicando a propriedade, o logaritmo de 2 ao quadrado na base 2 é igual, devemos retirar este 2 multiplicando duas vezes o logaritmo do que restou aqui, de 2 na base 2. Para calcularmos o logaritmo de 2 na base 2, devemos pensar 2 elevado a qual valor que dá 2? 2 elevado a 1. Portanto, o resultado aqui é 1. 2 vezes 1, 2. Logo, o resultado deve ser o mesmo. Por fim, a última propriedade. Inclusive, essa propriedade deve ser utilizada quando vamos calcular um logaritmo usando a calculadora. Lembrando que o logaritmo na calculadora é possível ser realizado apenas quando a base é 10 ou base e, onde o e é um número que chamamos de número neperiano. Então, mesmo utilizando a calculadora, essa propriedade é necessária. Então, essa propriedade diz o seguinte, que o logaritmo de b na base a é igual ao logaritmo desse b numa outra base c dividido pelo logaritmo do a numa outra base c. Então, aqui, na expressão à esquerda, não temos presente esse valor c. Inserimos um novo valor c apenas na parte direita da igualdade. Sendo assim, vamos aqui fazer diferente. Vamos resolver a parte da direita da igualdade e aplicar a propriedade da direita para a esquerda. Como, por exemplo, logaritmo de 4 na base 2 dividido pelo logaritmo de 2 na base 2. Então, aqui fixamos um valor c. E sem aplicar a propriedade, calcularemos o logaritmo de 4 na base 2. Basta pensarmos qual o valor que deve ser o expoente de 2 a fim de obtermos 4. Então, 2 ao quadrado é 4. Então, o resultado do logaritmo é 2. E aqui no denominador, 2 elevado a qual valor que dá 2? 2 elevado a 1. 2 sobre 1 é o próprio 2. Aplicando a propriedade, podemos simplificar logaritmo de 4 na base 2, dividido pelo logaritmo de 2 na base 2, pela propriedade, ficando
logaritmo de 4 na base 2. Para resolvermos, basta pensarmos 2 elevado a qual valor que resulta em 4? 2 ao quadrado. O mesmo valor sem a aplicação da propriedade. Então, relembrando, como eu disse, muitas vezes na calculadora devemos calcular o logaritmo com o valor de A que não temos disponível, tá? No valor de uma base não disponível. Sendo assim, devemos transformar, utilizando essa propriedade, na base 10, o valor de C, ou base E. Basicamente era isso que eu gostaria de falar nesse vídeo. E utilizando esses exemplos como base e as propriedades, podemos simplificar outras expressões que utilizam o cálculo de logaritmo. Basicamente era isso, espero ter ajudado sanando as principais dúvidas sobre o assunto.